Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Estamos aqui para estudarmos, meditarmos em Provérbios capítulo 19. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Que esse discipulado, meu Deus, seja um marco na história do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Pelo, pelo fato de nós termos escolhido ir direto na fonte. A tua palavra é viva e eficaz. E nós estamos prosperando em todas as áreas das nossas vidas, como já temos visto e muito mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nesse estudo de Provérbios 19, nós temos mais uma série de textos interessantes sobre diversos assuntos, como é a característica dos provérbios de Salomão. Já estamos notando que essa é a característica dos provérbios dele. Os assuntos são interessantes, são textos interessantes. Louvado seja Deus. E vamos prosseguir vendo que Deus nos ensina através de Provérbios 19. Dentre os diversos assuntos apresentados estão a insensatez, o uso da língua, a importância da sabedoria, alguns textos sobre casamento, preguiça, riqueza e os planos do homem, por exemplo. De todos esses assuntos, algo me chamou a atenção. É como Salomão reitera que precisamos não apenas ouvir a instrução, mas praticá-la. Isto fica evidente. No versículo 27. Filho meu, a instrução cessa, filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Esse é Provérbios, versículo 19, 27. Esse texto conversa diretamente com esse texto. Desculpa aqui que meu ouvido está coçando na garganta. Esse texto conversa diretamente com o que vimos anteriormente. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Provérbios 10, 17, que também nos fala sobre isso. O que Salomão diz é, quando ouvimos a instrução, que aqui eu vou trazer para nosso contexto, e dizer que é quando lemos a palavra, ou ouvimos uma ministração, por exemplo, devemos aplicar aquilo, devemos ouvir a repreensão e praticar aquilo que estamos ouvindo, deixando de ignorar estas instruções. Então, o que Salomão quer dizer é que nós estamos vendo instruções, está havendo direcionamentos através do que ele fala, e que nós devemos não somente estar ouvindo, mas também praticando tudo. Se nós seguirmos os conselhos de sabedoria que estão em Provérbios, claro que nós teremos uma vida de qualidade, porque aqui são ensinamentos maravilhosos. Por exemplo, a gente aprende as coisas com a sabedoria do próprio Espírito. Quando se fala de sabedoria, hoje, nós nos convertemos, somos filhos de Deus, andamos com Jesus e temos o Espírito Santo. Então, já imaginou, por exemplo, uma pessoa vive o tempo todo se desgastando com vícios, fazendo coisas contrárias ao que Deus determinou, pensando que está fazendo uma coisa que não vai ter nenhum prejuízo. Deus, quando determinou as coisas, a natureza cobra tudo. Ele já deixou as leis da natureza. É mesmo que você, uma mãe, sair de casa para alguma coisa que tem que fazer e deixar o fogão lá aceso e dizer, não toque aqui, porque se você tocar,
queima, vai lhe prejudicar, deixa a panela que mamãe sabe o tempo certo, mamãe vai chegar para desligar, não mexa em nada aqui. Aí a criança ouve, digamos que uma criança de seus 10 anos, né? Que esteja que a mãe não vai deixar uma com menos do que isso de idade, eu acredito. Então tá, ficou, mas ela acha que já tem 10 anos, tá sabidinha, que pode mexer e não tem problema. Ela vai, mexe e queima. Porque nós já sabemos que na lei da natureza, isso, o fogo queima. Então, se a gente mexer, vai queimar. Então, cada coisa que Deus nos ensinou, que não devemos fazer, se a gente fizer, Deus não precisa descer do céu, levantar do seu trono para vir resolver o problema que você desobedeceu, não. Você já está tendo a punição pela própria natureza. Então, por exemplo, a pessoa tem uma vida de qualquer maneira, come o que quer, faz o que quer, não quer saber das regras, dos princípios, nada do que Deus ensinou. Ela está plantando um desajuste total no seu corpo, na sua alma, na sua vida, no seu espírito, porque está saindo dos princípios. E ela está pensando que não está dando em nada. Quando soma tudo, aí ela vai ver, no finalzinho, que ela tem os dias contados. Nós temos os dias contados. Está lá escrito os dias das nossas vidas. Mas a gente pensa que não, que pode fazer o que quiser. Aí utiliza aqueles dias do jeito que quer. Aí, de repente, chega um período que vai ter que viver tomando remédios, porque usou a vidinha como bem queria, comeu o que queria, teve relação sexual também como quis, tudo que quis fazer fez do seu jeito, sem observar os princípios de Deus. Aí o resultado, chega na idade já próxima a completar os dias, que tem os dias de cada um de nós. Nada de Deus, nada, Deus não faz nada aleatoriamente. Todos nós temos um tempo, uma missão para cumprir. Aí chega aquele tempo, e os dias já estão se encerrando, e a pessoa vivendo uma vida parecendo um bichinho. A comida é remédio. Cada dia cada hora do dia é um comprimido. A comida agora é um remédio, é remédio. Cada hora é remédio, cada hora é remédio. Tudo que vai fazer agora durante o tempo dos últimos dias da vida é só remédio. Não podia ser diferente? Se fosse educado, se ouvisse o que Deus ensina, procurasse aproveitar os ensinamentos, ele deu direção para tudo. Até para o alimento ele deu direção. Não é em vão que muitas vezes você vê o apóstolo Paulo falando da glutonaria, mas a gente pensa que Deus está fazendo, que nós vamos fazer favor para Deus em obedecer. E aí, resultado, a pessoa tem uma vida, vai completar os dias pela misericórdia de Deus, mas completa os dias de uma maneira monstruosa, ruim de se olhar, de se ver. É terrível a gente olhar uma pessoa encerrar seus dias com medicação essa, medicação aquela. E pior de tudo é quando, além da medicação, ainda com outros problemas que assustam mais a gente, em cima de uma cama, paralisado, com problema esse, problema aquele. Nós sabemos que pode acontecer isso sem ser porque a pessoa provocou. Na vida de Jó, aconteceu aquela coisa terrível, e não foi porque ele provocasse, porque ele quebrasse princípios, porque Deus permitiu Satanás tocar nele. Queria mostrar para Satanás que realmente ele era um servo independente do que ele fizesse. Se ele fizesse o bem, ele estaria amando a Deus. Se ele fizesse o mal, como ele disse, a gente vai receber de Deus o bem e não pode receber o mal. Jó falou isso. Deus já sabia que Jó não ia se incomodar. Se ele fizesse, ele continuaria sendo Deus. Se não fizesse, ele continuaria sendo Deus para Jó. Mas aí são casos especiais. Mas no normal, no geral, as pessoas podem terminarem bem por aquilo que plantou e terminarem mal por aquilo que plantou. Falta de sabedoria. Deus deixou os princípios para tudo, para o sexo, para a comida. A pessoa pensa que a vida sexual como bem entender, é a satisfação é dentro do casamento, é corpo, alma e espírito, tudo realizado, tudo saudável, tudo bem, por causa de uma coisa feita dentro dos princípios. Dentro do casamento é isso que a pessoa recebe, uma satisfação em todas as áreas
isso significa saúde, isso significa uma vida de qualidade. Mas se a pessoa escolhe começar a ter sexo fora do casamento, ela não sabe o prejuízo, a falta de sabedoria é terrível. Porque podia entender, se meu Deus, que é o Criador de todas as coisas, determinou que é dentro do casamento, ele sabe por quê. Eu não vou nem procurar saber por quê, mas eu vou fazer do jeito que ele diz. Vou casar na pureza, virgem, e vou querer alguém que também case comigo virgem. Não é somente a mulher que é para ser virgem, o homem também. Depende de ter uma mãe e um pai que ensine biblicamente. Mas a pessoa pensa que não, que é de qualquer jeito. Aí, resultado, nenhuma dessas áreas, nenhuma desses de qualquer outro jeito que a pessoa tiver atividade sexual vai satisfazer no corpo, na alma, no espírito. Só do jeito que Deus determinou dentro do casamento. Só desse jeito. Se você quiser que eu explique por quê, eu não posso fazer tudo isso agora porque nosso tempo é curto do vídeo, mas só desse jeito, dentro do casamento, que você fica plenamente realizado em tudo quanto Deus planejou para a realização, se for dentro do casamento. Aí, fora do casamento, pode-se fazer mil coisas e vai ficar tipo compulsividade. Vai ficar um compulsivo no que escolher de fazer no casamento. Se for masturbação, vai ficar compulsivo. Se for namoro, de estar fazendo pela metade, de beijinhos e abraços e abraçamento, vai ficar compulsivo, vai ficar assim, sem saber explicar por que, que não fica completo. Porque não está do jeito que Deus falou. Só fica completo se for dentro do casamento. Só, somente, não tem para onde correr. Então, a sabedoria é algo que nós devemos buscar de Deus. E como ele já deu, no tempo de Salomão, tinha que buscar, porque nem todo mundo tinha o Espírito Santo, só rei, profeta e sacerdote. Mas hoje, todos que aceitam Jesus Cristo têm a sabedoria, que é o Espírito Santo dentro. Então, não pergunte por que Deus disse para fazer isso ou para fazer aquilo. A sabedoria é essa. Somente diz, Espírito Santo, me ajude a fazer como Deus falou. Só faça pedir ao Espírito Santo para pedir forças para ele, para fazer tudo como Deus falou. Essa é a sabedoria, porque você sair do princípio, nem se preocupe que Deus não vai descer do trono, não vai sair do trono para dizer assim, agora eu vou mandar fogo para lhe destruir. Não precisa. Você está se destruindo com suas próprias mãos, porque Deus tem as leis. E essas leis não são falhas, essas leis não mudam, ele é imutável, assim como as suas leis. Então, vamos seguir a sabedoria? Provérbio 19 também é sabedoria. Aqui os provérbios, tudo é sabedoria. Melhor aí começa o provérbio 19 dizendo, melhor é o pobre que não anda que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. É melhor o pobre, tranquilo, do que aquele que fica fazendo o que bem entende e depois não tem paz. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Não se precipite, peça a orientação ao Espírito Santo. Por que Deus fala isso? Que bobagem! Será que eu não posso fazer isso? O Espírito Santo vai dizer, você quer força para passar por isso? Você, não, eu quero fazer. Então, ele vai dizer isso, você quer que eu dê força, porque eu vim para isso, para sustentar em tudo quanto você tem que fazer para agradar a Deus. Você quer? Se você não quiser, quebre a cara. O Espírito Santo vai falar, quebre a cara, mas vai dizer em outras palavras, fique à vontade, você tem a sua vontade, você pode escolher. É assim, queridos, nós temos que estar lendo os livros de provérbios e observando que não podemos ser tolo. Aqui no versículo 3 diz, a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Então, a tolice, caia fora dela, fique na sabedoria, porque você tem, o preço foi alto que Jesus pagou, o Espírito Santo é espírito de sabedoria dentro de nós. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o único amigo, o abandona. Está aqui também em Provérbio 19. Então, em nome de Jesus, observe cada versículo, não vou poder ficar lendo, mas vá observando cada versículo e vá entendendo que Deus só quer usar Salomão aqui, usar
o escritor de Provérbios, para nos mostrar que a sabedoria é fundamental, é tão fundamental que Jesus pagou um preço muito alto para que ela habite dentro de nós. O Espírito Santo é a sabedoria. Como foi que Deus criou tudo? Não foi pela sabedoria? E quem estava criando foi somente o Deus Pai? Foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a sabedoria está neles. Em Jesus, no Espírito Santo, em Deus. Aí Deus, a sua infinita bondade, manda Jesus pagar o preço para você ser salvo, ser liberto, ser curado e ter a sabedoria dentro de você. E você quer acabar com tudo? Tendo tudo para poder cumprir princípios? Você tem tudo, nós temos tudo para cumprir princípios. A fortaleza para a gente passar por toda a situação de que Deus nos determinou para a gente passar, do jeito é passar por essa fase de solteiro, confiando em Deus, esperando no Senhor, preparando tudo para quando casar ter uma boa situação financeira. É desse jeito. Agora fica parecendo cego no meio de tiroteio, sem saber o que vai fazer. Deus já disse que você tem que fazer. O solteiro cuida das coisas como agradar o Senhor. Então vai agradar o Senhor. Nasceu como? Trabalhando na obra dele. Cadê os discípulos? Quantas células você já tem, meu querido solteiro? Cadê suas células? Você é que mais pode fazer. Cadê? Cadê? Já tem 12 discípulos, cada um de vocês que são solteiros? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos buscar sabedoria, porque ela vale mais do que tudo, porque é Deus nas nossas vidas. A sabedoria é o próprio Deus que habita dentro de nós, porque Jesus pagou um preço muito alto. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.